sozinho é ridículo, a gente não pode fazer nada. Meu negócio era o poder. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhando. Não assumimos a nossa violência, não assumimos as nossas ideias com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos, não assumimos o nosso passado, todo o racismo passado de preguiças e de frango. Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Paulo Máximos aqui. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro vídeo dessa nossa playlist sobre o livro As Palavras e as Coisas, do filósofo francês Michel Foucault. Bom, gente, como esse já é o nosso terceiro encontro sobre esse tema, então, antes da gente realmente entrar no nosso objetivo de hoje, eu vou aproveitar e começar isso daqui fazendo uma pequena organização sobre os caminhos que a gente está trilhando aqui dentro dessa playlist. E aí eu vou fazer isso para que vocês entendam o roteiro de análise que eu montei e adotei para trazer aqui para vocês, e daí a gente segue, combinado? Então bora lá. Primeiro, o que já foi feito até aqui? Nos vídeos anteriores, no primeiro encontro, a gente discutiu a respeito das questões em torno do primeiro capítulo do livro. Foi onde a gente discutiu Las Meninas. Ali, o objetivo foi o seguinte: mostrar um problema. No caso, o problema da representação. Ou seja, como se organizam ao mesmo tempo quem vê, o que é visto e aquilo que pode ser representado. Beleza, no segundo encontro, em vez de continuar esse problema, a gente pegou e foi para as questões do renascimento. E ali a gente viu que o saber, nessa época, ele não se organiza por representação, mas por semelhança, por similitude, analogia e também por correspondência. Tá, então até aqui o que foi feito foi isso. A gente colocou dois modos diferentes de organizar o saber, um ao lado do outro. De um lado, a análise de Las Meninas, onde aparece o problema da representação, e de outro, o renascimento, onde o saber se organiza a partir da semelhança. Agora, por que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma e não optei por seguir o caminho mais usual, digamos assim? Eu fiz desse jeito porque, veja, se a gente olhar para o modo mais comum de apresentar esse conteúdo, inclusive em cursos e leituras mais tradicionais de As Palavras e as Coisas, o caminho geralmente é outro. Porque ali quase sempre se começa pelos conceitos, ou seja, geralmente se define episteme, depois é falado de estruturas do saber, e aí então é apresentado o vocabulário teórico, e só depois é que se mostra os exemplos. O problema desse caminho é que ele exige que vocês compreendam conceitos abstratos antes mesmo de vocês terem clareza sobre o que esses conceitos estão tentando explicar. Então veja, vocês escutam as definições, mas não têm ainda um objeto claro na cabeça. Então eu optei por inverter esse percurso, inverter essa lógica. Então assim, em vez de começar pela definição, eu comecei pelos exemplos. Primeiro um caso concreto, o quadro, depois uma configuração histórica, o Renascimento. E eu fiz isso com um objetivo muito simples: permitir que vocês enxerguem na prática que o saber ele não funciona sempre do mesmo jeito. Porque quando essa diferença fica visível, quando vocês percebem que
Em um momento, o mundo ele é organizado por semelhança e em outro, ele já é organizado por representação, então aí sim a gente já pode partir para a pergunta, que nesse caso é: tá, então o que explica essa diferença? Veja, é exatamente essa pergunta que autoriza a gente agora a entrar nos conceitos. Vocês percebem? Então, gente, o caminho foi esse. Primeiro, mostrar o funcionamento do saber, depois levantar o problema e só agora introduzir os instrumentos de análise. E eu escolhi esse percurso porque ele não exige que vocês acreditem nos conceitos. Ele permite que vocês vejam por que eles são necessários. Inclusive, para deixar isso ainda mais claro, também é importante a gente dizer uma coisa. Gente, existem várias formas de ler as palavras e as coisas. Eu mesmo já encontrei, por exemplo, algumas orientações, principalmente em contexto de estudo, que sugerem o seguinte, que a gente comece pelo restante do livro e deixe o primeiro capítulo, que é a análise de Las Meninas, para depois. E por que alguém faria isso? Sugerir esse tipo de coisa? Porque aquele primeiro capítulo, como a gente mesmo viu, ele é difícil mesmo. Ele já começa colocando um problema, o da representação, sem nem explicar ainda de forma direta os conceitos que ajudam a entender esse problema. Então é comum que, nesse ponto, o leitor ele fique meio perdido. Tá, mas o que isso mostra? O que esse exemplo que eu estou trazendo mostra pra gente? Isso mostra que não existe um único jeito obrigatório de entrar nessa obra. Ou seja, existem caminhos diferentes, claro, dependendo do objetivo. Então, tem gente que prefere começar pelos conceitos e depois voltar para o exemplo. Tem gente que reorganiza a leitura para não travar já logo de cara. E o que eu fiz aqui também foi uma escolha didática. Eu mantive o começo pelo quadro, porque ali já aparece o problema central, mas em vez de seguir direto o livro, eu voltei um passo e fui para o Renascimento. E como eu já expliquei, eu fiz isso só para deixar mais claro, na prática, que o saber já funcionou de outra forma, no caso, pela semelhança. Com isso, quando a gente volta para o problema da representação, ele já não aparece do nada, porque agora ele aparece como uma mudança real na forma de pensar. Então, só para deixar bem claro para vocês, eu não estou aqui mudando o que o Foucault está fazendo, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu estou fazendo é só organizando o caminho de um jeito que facilite a compreensão. A ideia aqui não é seguir o livro passo a passo, é garantir que vocês entendam o que está sendo construído, mas também não é desconsiderar a ordem construída pelo próprio autor. Por isso, o percurso foi esse. Primeiro o problema, depois o contraste histórico e agora a entrada nos conceitos. Gente, esse caminho ele não substitui o livro. Ele ajuda vocês a ler o livro com mais clareza. Inclusive, depois leia o livro, se você ainda não fez. Tá, então até aqui, o que foi feito foi isso. E a partir de agora, a partir daqui, a gente vai procurar responder essa pergunta, que é para entender o que explica essa diferença que a gente estava discutindo. Então veja, o que a gente vai fazer agora, aqui nesse vídeo, é começar a responder exatamente essa pergunta, que é o porquê em uma época o saber funciona por semelhança e em outra ele já opera por representação. E para responder isso, a gente também vai precisar introduzir aqui, na conversa, 3 noções importantes para isso.
a noção de ordem, a noção de campo do saber e as condições de possibilidade. Então, assim, o conceito de ordem, porque ele é o princípio que define como as coisas podem ser organizadas, por exemplo, por semelhança ou por diferença. Depois, o campo do saber, a episteme, que é o espaço histórico dentro do qual algo pode ser reconhecido como conhecimento. E, por último, a noção de condições de possibilidade, que são os limites que determinam o que pode ou o que não pode ser pensado em uma época. Ou seja, então agora a gente deixa de olhar apenas para o que o saber diz e passa também a analisar o que exatamente torna esse saber possível. E é a partir daí que o próximo passo fica mais claro para a gente. Porque a partir disso, na próxima etapa, a gente vai reunir esses três elementos em um conceito que é bastante central aqui no pensamento do Foucault, que é o conceito de episteme, o nome que ele dá ao conjunto dessas condições que organiza o saber em uma época. E com tudo isso já definido, a gente vai avançar para dois últimos movimentos. Primeiro, analisar a ruptura em Dom Quixote, que é onde o modelo baseado na semelhança entra em crise, e depois compreender o surgimento do período clássico, em que o saber ele passa a se organizar pela representação, pela classificação e pela distinção entre as coisas. Portanto, gente, o percurso completo aqui é esse. O roteiro de análise que eu montei e adotei para trazer aqui para vocês. Para ser honesto, é só uma anotação, um rascunho que eu rabisquei aqui para a aula, para eu não me perder. Mas enfim, é isso. A gente começou com exemplos, agora a gente entrou na estrutura que explica esses exemplos e depois a gente vai acompanhar a transformação histórica dessa estrutura. Então veja, esse é o caminho completo que a gente está construindo aqui. Jung em pauta. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita. Então vamos lá, gente. Quando o Foucault ele começa a investigação dele em As Palavras e as Coisas, não sei se vocês percebem, mas ele não faz isso partindo do que é o conhecimento. Ou seja, ele não parte de uma definição do conhecimento enquanto essência ou enquanto uma capacidade humana geral de conhecer. Porque assim, na tradição filosófica moderna, especialmente desde os filósofos Descartes e Kant, a pergunta sobre o conhecimento, ela normalmente partia de um questionamento sobre o que é conhecer, ou então como o sujeito conhece corretamente um objeto. Tá, agora por que exatamente esse simples movimento do Foucault ele é tão significativo para o trabalho dele? Para o pensamento dele, né? O que isso realmente significa? E a questão aqui é a seguinte: isso significa que o ponto de partida, até então, ele era sempre um dos três elementos clássicos. Quer dizer, o sujeito que conhece, o objeto conhecido ou o método que garante a validade do conhecimento. Então aqui o pensamento ele já começa justamente tentando justificar a possibilidade do conhecimento a partir de algum fundamento interno a ele. O Foucault, em As Palavras e as Coisas, ele subverte esse ponto de partida. Então veja, o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: o Foucault ele não começa perguntando o que é o conhecimento, porque essa pergunta ela já pressupõe que o conhecimento ele é uma atividade universal do sujeito diante do mundo. E é exatamente isso que ele está colocando em xeque. Então, o que mais pega aqui, o ponto principal disso, é que
ele não trata o conhecimento como uma capacidade constante do sujeito humano. Em termos mais diretos, ele substitui a pergunta clássica, o que é conhecer, por uma pergunta arqueológica. Então, a subversão do Foucault, ela não está em ignorar o conhecimento, mas em não tratar ele como ponto de partida. Porque, veja, ele transforma o conhecimento em algo que precisa ser explicado, e não em algo que explica o resto. Essa é a questão aqui. Então, voltando à pergunta arqueológica que o Foucault passa a fazer no lugar da anterior, e que eu ainda não expliquei qual é a investigação das condições históricas, que tornam possível que algo apareça como saber. Isto é, quais são as regras e os limites que fazem certos enunciados serem reconhecidos como verdade em uma época. Então, para a gente sair um pouco desse nível mais abstrato e poder ver como esse tipo de análise funciona na prática, eu vou te dar um exemplo bastante simples, no estilo das análises que o próprio Foucault desenvolve no livro dele. Então veja, imagine o seguinte, imagine duas formas de classificar plantas, uma pelo número de estames e outra pela cor das flores. A pergunta então, ela não é qual delas é mais correta. A pergunta é, por que em certas épocas uma dessas diferenças importa e a outra não? Agora, para responder isso, a gente precisa já se afastar de três explicações bem comuns. Primeiro, não é uma escolha individual. Essa ideia, inclusive, ela vem de uma tradição que coloca o sujeito no centro do conhecimento, como no empirismo de alguns autores. Então, assim, se fosse só uma decisão pessoal, o conhecimento ele não se sustentaria. Porque aí cada um classificaria de um jeito e não existiria um saber compartilhado. Segundo, também não é a própria natureza que impõe isso. E essa já é uma ideia mais antiga, que vem desde lá de Aristóteles, que diz que as diferenças importantes elas já estão nas coisas e a gente só precisa descobrir essas diferenças. Quer dizer, o problema disso é que a história mostra pra gente o contrário. O que conta como diferença importante, isso muda com o tempo. Então não dá para dizer que isso vem da natureza. E uma terceira e última explicação, bem comum, que a gente também precisa afastar para a gente poder responder o porquê em certas épocas uma dessas diferenças importa e a outra não, é a questão do método. Ou seja, não é só uma questão de método. Essa ideia ela aparece bastante no pensamento moderno, sobretudo com René Descartes, que acreditava que seguir o método certo garantiria o conhecimento correto. Mas nem isso se sustenta totalmente. Porque veja, o próprio jeito de entender o que é método também já muda ao longo da história. Então, gente, se nem o método se sustenta como fundamento estável, já que ele próprio também muda ao longo da história, então ele também não pode ser fundamento do conhecimento. E aí o problema precisa ser colocado em outra perspectiva, um passo anterior a ele. E é exatamente isso que o Foucault faz. E ele faz isto mostrando para a gente que antes de qualquer classificação, antes mesmo da definição de um método, existe um campo de condições que define o que pode ser percebido como diferença, o que pode ser comparado e o que pode ser aceito como conhecimento. E é esse nível que ele começa a investigar. Então, desculpa parecer repetitivo, mas eu vou recapitular isso para vocês de uma outra forma, porque eu realmente preciso que vocês saiam daqui entendendo isso. Então veja, para a gente entender isso, é preciso afastar três suposições comuns. A primeira é que a ordem vem do sujeito. A segunda é que ela vem das próprias coisas.
E a terceira, que ela é o resultado direto de um método. E a gente precisa fazer isso porque essas três explicações, elas têm o mesmo problema. Todas elas colocam a origem da ordem em um ponto interno ao processo do conhecimento. O Foucault, ele pega e vai escamotear isso. Ou seja, agora a ordem, ela não nasce no sujeito, ela não está nas coisas, e ela também não depende do método. Ela funciona como o conjunto de condições que torna possível que o sujeito, o objeto e o método, eles possam existir como tais, dentro de um campo histórico. Só que assim, para também não dar uma impressão errada aqui, quando eu digo que o Foucault ele escamoteia essa questão, não é que ele esteja inventando uma resposta nova, ou criando uma teoria arbitrária sobre a origem da ordem. Não é exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou de fato dizendo é que ele desloca o problema. Ou seja, ele sai da pergunta de onde vem a ordem, como se ela tivesse um ponto de origem identificável, e passa a investigar em que condições essa própria pergunta pode surgir e fazer sentido. Então, não é que ele esteja propondo uma nova origem da ordem. Na verdade, ele está mostrando que a própria ideia de procurar uma origem, seja no sujeito, nas coisas ou no método, já pertence a um certo modo histórico de pensar. E é isso que ele quer tornar visível para a gente. Então agora, gente, acho que já dá para a gente dizer de forma mais direta o que realmente está em questão aqui. Então vamos lá. Quando o Foucault ele fala em ordem, ele não está falando de organização visível, nem de classificação, e nem muito menos de método. Acho que isso já foi entendido. Veja, ele está falando de algo mais sutil, ou seja, ele está falando da forma segundo a qual as coisas podem aparecer como comparáveis. Perceba, ordem aqui é o princípio silencioso que decide o que pode entrar em relação com o que. E assim, nesse nível, antes mesmo de você ter um sujeito observando um objeto ou aplicando um método, antes mesmo disso, ali já está decidido se duas coisas podem ou não podem ser percebidas como semelhantes, diferentes ou sequer comparáveis. Então a ordem, gente, ela não organiza os elementos. Ela define o espaço onde algo como elemento pode surgir. E é por isso que ela não aparece. Porque tudo que aparece já está dentro dela. E é também por isso que ela não pode ser localizada nem no sujeito, nem nas coisas e nem no método. Porque ela é anterior à própria distinção entre esses termos. Agora, se isso ainda está muito abstrato na cabeça de vocês, então agora a gente precisa fazer algo mais incisivo, mais direto. Ou seja, a gente precisa olhar para um caso concreto. Mas agora não só para ilustrar, mas para a gente também poder ver essa ordem operando. Então segue aqui comigo. Não, peraí. Deixa eu só dar um gole aqui no chimarrão. Então vamos lá. Pensa, por exemplo, na história natural dos séculos 17 e 18. Vamos retomar daqui. Ali, os seres vivos, eles não são organizados por função, nem por evolução, e nem por origem. Eles são organizados por caracteres visíveis, estáveis, comparáveis lado a lado. Veja, forma da folha, número de partes, disposição dos órgãos. Agora, perceba o ponto.
Não é que esses naturalistas eles escolheram olhar para isso. Na verdade, é que naquele momento histórico, o visível ele era o critério do que podia contar como conhecimento. Ou seja, só aquilo que podia ser exposto, descrito, alinhado numa tabela, é o que podia entrar no campo do saber. A ordem, ela está bem aí. Ela não está na tabela. Ela está no fato de que só o que pode virar a tabela pode ser conhecido. Agora, se a gente muda de época, isso também muda completamente. Porque veja, no século XIX, por exemplo, com o surgimento da biologia moderna, o que passa a importar agora não é mais o visível imediato. Agora, o que importa é a função, é o desenvolvimento e é a relação interna entre os órgãos. E aí, coisas que antes eram centrais, nesse momento elas também deixam de ter valor. E outras que antes nem existiam como problema, agora elas passam a organizar todo o campo. Conseguiu perceber o que aconteceu aqui? O mundo ele não mudou. As plantas elas também não mudaram. O que mudou aqui foi a ordem. Ela foi o que mudou. Ou seja, mudou o sistema que define o que pode ser visto como diferença relevante. Agora, se a gente traz isso para os dias de hoje, acho que isso fica ainda mais evidente. Porque na nossa época, o que conta como conhecimento, muitas das vezes, já não é nem o visível clássico e nem só a função interna. É a correlação, é o dado, ou seja, é a capacidade de estabelecer padrões a partir de grandes volumes de informação. Quer dizer, pensa, por exemplo, em algoritmos, em sistemas de recomendação, em modelos estatísticos. Eles não entendem o objeto no sentido clássico. Eles não descrevem a forma. E, muitas das vezes, nem explicam a causa. Eles operam por regularidade, por recorrência, por associação entre variáveis. Ou seja, eles não partem de uma definição prévia do que a coisa é. Eles percorrem um enorme conjunto de dados e depois eles identificam padrões de repetição. Se certos comportamentos, certas características ou ocorrências aparecem juntas de forma consistente, isso já é o suficiente para estabelecer uma relação. Não porque realmente exista uma essência comum entre eles, mas é muito mais porque, estatisticamente, eles tendem a ocorrer em conjunto. É nesse sentido que eles operam. Agora, a questão aqui é essa. Perceba, coisas completamente diferentes entre si passam a ser tratadas como equivalentes se elas se comportam de maneiras semelhantes dentro de um conjunto de dados. Então, o que conta como diferença relevante já não é mais aquilo que aparece ao olhar, nem aquilo que cumpre uma função orgânica, mas sim aquilo que pode ser capturado como variação dentro de um padrão. Então, gente, o que aparece como conhecimento válido aqui é tudo aquilo que pode ser quantificado, cruzado e integrado num sistema de relações. Agora, já o resto, isso tende a desaparecer como saber. Então, de novo, o mundo, ele não mudou. O que mudou foi a ordem. Ou seja, mudou aquilo que define o que pode ser conhecido como evidência, como relação significativa e como objeto possível de conhecimento. É isso que o Foucault está chamando de ordem. Aquilo que, em cada época, decide silenciosamente o que conta como evidência, o que conta como comparação válida e o que pode ou não pode existir como objeto de saber. Então, gente, hoje conhecer não é mais ver e nem explicar. Hoje, conhecer é correlacionar. E é assim
porque a ordem mudou. Jung em Pauta. Tá, mas então por que isso acontece? Como a ordem das coisas muda de uma época para outra? Então assim, a ordem ela muda quando as formas existentes de organizar o real, essas formas elas começam a falhar. Isso pode aparecer, por exemplo, quando novas descobertas, novos instrumentos ou até mesmo novas técnicas tornam visíveis aspectos que não se encaixam nas categorias anteriores. Só que assim, o ponto não é a novidade em si, porque uma nova informação, ela sozinha, ela não muda nada se ela ainda puder ser absorvida pelo modo de pensar já existente. Agora, a mudança, ela acontece quando essas novidades, elas se acumulam a ponto de tensionar o sistema inteiro. Ou seja, quando já não é mais possível integrar essas novidades sem contradição, ou sem forçar demais as explicações. Então, é aí que acontece o deslocamento. Não é, como eu já expliquei, uma decisão consciente, e nem uma simples evolução linear, mas sim uma reorganização das próprias regras que definem o que conta como evidência, como relação e como objeto. Então, não é a tecnologia que causa diretamente a mudança. Ela participa. Mas a mudança só acontece quando o próprio modo de tornar o mundo inteligível precisa ser reconfigurado. Bom, gente, acho que vocês já devem ter percebido que o episódio de hoje, ele nada mais é do que apenas mais uma camada de tudo aquilo que a gente já vem conversando ao longo dos episódios anteriores. Ou seja, tudo o que a gente está discutindo aqui hoje, ou que a gente ainda vai discutir, tudo isso que eu vou começar a nomear aqui agora, todos esses conceitos, em certa medida, a gente já viu, a gente já discutiu. Vocês já tiveram contato com essas ideias. Porque assim, ao longo dos episódios anteriores, eu fui mostrando essas coisas por partes para vocês. Na forma de problema, na forma de exemplo e na forma de análise. E isso vai ficar mais claro com essa formulação que eu vou trabalhar aqui agora com vocês. Veja, eu já falei dela para vocês de outra forma, ou seja, sem especificar o conceito. E sim, eu poderia ter começado já indo direto para os nomes, para os conceitos, como muitos fazem, inclusive. Só que aí eu também percebi que a chance disso ficar só no nível da palavra e vocês saírem do mesmo jeito que vocês entraram no vídeo era muito grande. Então eu preferi fazer vocês verem a coisa acontecendo primeiro. Reconhecer o movimento, identificar o problema, para só depois a gente dar um nome. Porque aí quando o nome chega, depois disso tudo, ele já não fica no campo do abstrato, porque agora ele encaixa no que vocês já viram. Mas enfim, a questão aqui é que eu ainda não tinha reunido isso, nem dado um nome exato para esse nível. Faltava essa camada que a gente está trazendo aqui agora, nesse vídeo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora não é introduzir algo completamente novo, mas sim tornar explícito algo que já vinha operando em tudo que a gente já discutiu até aqui, a esse respeito. Em outras palavras, a gente está dando forma conceitual para aquilo que já apareceu de maneira dispersa. E é isso que vai permitir que vocês enxerguem com mais clareza onde exatamente esse nível se encaixa dentro do pensamento do Foucault. Jung em Pauta. Então vamos lá, gente, vamos retomar aqui. Como a gente acabou de ver, a ideia de ordem em Foucault, ela é aquilo que aparece. Ou seja,
as classificações, as relações, os modos de organizar. Só que assim, a ordem, ela não se sustenta sozinha. Ela sempre acontece dentro de um campo mais amplo, que torna esse funcionamento possível. E essa é a questão aqui. A ordem, ela é o que a gente vê funcionando. Esse campo mais amplo, ele é a episteme. É o que torna esse funcionamento possível. Então, não é a mesma coisa, mas também não são coisas separadas. Veja, a ordem é a forma visível. A episteme é a condição invisível. Uma depende da outra, mas elas não se confundem. É dentro desse campo que a ordem ganha forma. E é esse campo que o Foucault chama de episteme. Ou, se a gente quiser dizer de forma mais direta, um campo do saber. Então, só para não gerar confusão aqui na cabeça de vocês, então, quando eu uso a palavra episteme e quando eu digo campo do saber, eu não estou falando de duas coisas diferentes. Vocês viram? Eu estou falando da mesma coisa, só que em graus diferentes de formalização. Episteme é o termo que o Foucault usa, com precisão teórica, para nomear esse nível. Já campo do saber é uma forma mais direta de dizer isso, mais acessível, que aproxima esse nível daquilo que você consegue enxergar funcionando. Então, não muda o que muda é o grau com que isso é formulado. Agora, presta bastante atenção, porque é aqui onde está o ponto que também costuma emperrar. Quando eu digo campo do saber, eu não estou falando de um lugar onde o conhecimento fica guardado. Eu estou falando de uma estrutura ativa, que funciona como uma espécie de grade invisível. Uma grade mesmo, que antes de qualquer pessoa pensar, já separa o que pode aparecer como objeto, o que pode ser dito sobre esse objeto e o que simplesmente não entra em questão. Então pensa assim, quando alguém, numa determinada época, começa a estudar a vida, o trabalho, a linguagem, essa pessoa, ela não está começando do zero, ela já está dentro de um campo que define, sem ela perceber, o que conta como vida, o que conta como trabalho e o que conta como linguagem. E mais do que isso, também já está definido ali quais perguntas fazem sentido ser feitas, quais respostas podem ser reconhecidas e até onde o pensamento consegue ir. Então, assim, isso é a episteme funcionando. Veja, não é uma ideia na cabeça de alguém, não é uma teoria que alguém formulou, é um nível anterior a isso. É aquilo que organiza o terreno, digamos assim, antes do jogo. E outra, é por isso que ela é difícil de ver, porque você nunca pensa fora dela, você sempre já está pensando dentro. Então, quando a gente fala em episteme, a gente está falando disso aqui, de forma direta. O conjunto histórico de regras invisíveis que define o que pode ser pensado como conhecimento em uma época. E agora sim, junta tudo isso, o que pode existir como objeto, o que pode ser dito, como as coisas se relacionam, o que conta como verdadeiro e até o que nem chega a aparecer como problema. Isso tudo operando junto, antes de qualquer teoria, isso é a episteme. E é dentro dela que toda a ordem das coisas se forma, se organiza e também se transforma. Agora deixa eu trazer isso para o teu dia a dia, porque acho que assim isso começa a ficar mais compreensível de verdade. Então veja, pensa num trabalho que você já fez ou que você está fazendo agora. Você escolhe um tema, sei lá, ansiedade, mercado de trabalho, educação, comportamento, por aí vai. Mas repara só numa coisa que normalmente passa batido. Você não escolhe esse tema de qualquer jeito. Esse tema, ele já aparece para você como algo que faz sentido ser estudado.
E mais do que isso, quando você vai desenvolver esse trabalho, você já sabe, sem ninguém ter que te explicar tudo aquilo do zero, que você precisa definir o objeto, usar certos autores, escrever de um certo jeito, evitar certos tipos de afirmação, justificar o que você está dizendo. Agora, pare e pensa, quem decidiu tudo isso? Não foi você. Você entrou nisso. E isso já estava funcionando assim. Isso já estava dado como o modo correto de produzir conhecimento. Olha aí, mais uma vez. Isso é a episteme operando. Ela não aparece como regra explícita o tempo inteiro, mas ela está ali, estruturando o que você pode fazer, e sem você perceber. Quer ver outro exemplo? Imagina que você resolve escrever um trabalho acadêmico baseado na sua experiência pessoal, sem método, sem referência, sem justificativa. O trabalho ele pode até ser interessante, mas ele não vai ser reconhecido como conhecimento válido dentro da universidade. Por quê? Porque você errou? Ou porque você saiu do campo que define o que conta como saber? Percebe a diferença? A questão aqui não é estar certo ou errado. É estar dentro ou fora de uma forma histórica de validação. E isso vale para tudo. Para o tipo de pergunta que você faz, para o tipo de dado que você usa e para o jeito que você organiza o argumento. Então, até aquilo que você acha que foi uma escolha sua, na verdade, ele vem orientado por esse campo. E é por isso que a episteme é tão poderosa, porque, veja, ela não te impede de pensar, mas ela define de forma silenciosa como você pensa. Então, quando você estiver estudando, pesquisando, escrevendo, enfim, tenta começar a perceber isso. Não só o que você está pensando, mas dentro de que campo isso está sendo possível. É aí que você começa a enxergar a episteme de verdade. Agora deixa eu te contar uma coisa legal sobre isso, que eu também acabei acompanhando mais de perto e que ilustra isso que eu estou dizendo muito bem. Na época do meu TCC, na minha formação, na faculdade, eu tinha um amigo que ele também estava desenvolvendo o trabalho dele. E a ideia que ele trouxe, eu não lembro muito bem, mas o que eu me lembro é que num primeiro momento ela era muito boa. Porque veja, não era uma ideia qualquer. Era uma coisa interessante, de verdade. E todos os outros amigos também achavam a mesma coisa. Porque, embora ela ainda fosse uma questão meio confusa, a gente sabia que tinha alguma coisa ali. Mas, resumindo, dava para trabalhar em cima daquilo, a partir dali. Esse é o ponto. Então, veja, quando ele me explicou o trabalho dele, o tema, eu até lembro de ter pensado, cara, isso é bom, é forte, acho que pode dar certo. Como eu disse, tinha alguma coisa ali, fazia sentido. Só que ao mesmo tempo ficava uma sensação estranha, como se aquilo ainda não tivesse forma dentro de um campo onde pudesse operar como conhecimento. Mas a gente também não tinha como saber daquilo naquela época. A gente não sabia dizer exatamente por quê, mas faltava alguma coisa. Então, basicamente, o que ele fez foi o seguinte, ele começou a escrever o trabalho dele, descrevendo situações que ele tinha visto, pessoas próximas, colegas, casos do cotidiano dele. Veja, ele relatava o que estava acontecendo com essas pessoas, como elas travavam em certas decisões, como a vida começava a desorganizar, como aquilo ia afetando o trabalho, rotina, relacionamento, enfim. Ele levou isso para a orientação. Primeiro, ele mostrou para a gente, os amigos. Texto pronto, várias páginas, só que sem autor, sem conceito, sem enquadramento teórico. Era basicamente a descrição dos casos e a tentativa de entender aquilo a partir dali. E aí veio a orientação.
E a primeira coisa que aconteceu ali foi o seguinte: o orientador ele começou a fazer uma porrada de perguntas. Tá, mas em que autor você está se baseando? Qual é o conceito que organiza isso? Como você vai delimitar esse problema? E naquele momento ficou muito claro para todo mundo ali. O problema, ele não era se aquilo fazia sentido ou não, porque fazia. O problema é que, do jeito que estava, aquilo ainda não existia como trabalho acadêmico. E não porque estava errado, mas porque não estava construído dentro das formas que a área reconhece como conhecimento. E aí, ele teve que refazer tudo, claro. Ele teve que pegar tudo aquilo que ele já tinha observado e traduzir em conceitos, em autor, em método. E aí, só depois disso tudo, é que aquilo, né, passou a existir como trabalho. E foi muito interessante observar o que acontecia ali, porque não era simplesmente alguém corrigindo uma ideia. Era um processo mais sutil. O orientador ele começava a fazer perguntas. O que exatamente você está chamando de sofrimento aqui? Em que campo de discussão isso se insere? Com quais autores isso pode dialogar? Que tipo de análise você está propondo? Então, assim, agora aqui o ponto importante não é o orientador como indivíduo. Ou seja, ele não estava criando o critério, nem inventando uma forma melhor de pensar. Ele próprio também estava operando dentro de um campo, que já define o que pode contar como conhecimento. E é isso que a gente foi começando a perceber aos poucos. Aquela ideia inicial, ela não era falsa, não era inválida. E nem deixava de existir como experiência, mas ela ainda não estava formulada de um modo que pudesse funcionar como objeto de saber naquele campo. Então, o que aconteceu ali, ao longo das orientações, não foi uma simples correção, foi uma reorganização da ideia, até o ponto em que ela pudesse existir dentro das condições que tornam um saber possível. Aos poucos foram aparecendo referências, um recorte mais definido, um tipo de linguagem mais precisa, um problema formulado de forma reconhecível. E isso não porque simplesmente alguém decidiu arbitrariamente, mas porque, como o próprio Foucault mostra, existem formas historicamente construídas que definem o que pode ser um objeto, como esse objeto pode ser construído e o que pode ser reconhecido como problema legítimo. Percebe a diferença? A experiência continua ali, mas agora ela foi organizada de forma que pode ser trabalhada, discutida, criticada. Então, agora ela circula como saber. Bom, então agora, aqui nessa reta final, a gente finalmente entra no terceiro e último ponto dessa nossa análise de As Palavras e as Coisas do Foucault. Então, assim, a gente já trabalhou a noção de ordem, já passou pela ideia de episteme, e agora só falta fechar esse último nível da análise, que diz respeito ao que a gente pode chamar de condições de possibilidade. Só que assim, deixa eu só fazer uma ressalva antes, para a gente também não se perder da precisão do que está sendo dito. Veja, quando eu uso a expressão condições de possibilidade, aqui eu não estou dizendo que esse é um conceito formal, ou seja, nomeado dessa forma pelo Foucault, em As Palavras e as Coisas. Eu já expliquei isso para vocês em outro vídeo, mas é sempre bom reforçar, porque na verdade não é disso que se trata. Essa expressão ela está sendo usada aqui apenas como uma forma de tornar explícito um nível de análise que o próprio Foucault realiza. Lembrando, mesmo quando ele não fixa isso como um conceito com esse nome. Ou seja, não é um termo técnico do autor, no sentido estrito da coisa, mas é uma formulação interpretativa, rigorosa, com fins didáticos, que tenta nomear algo que está efetivamente aparecendo na análise dele.
esse nível mais profundo que diz respeito às condições sobre as quais certos objetos, certos saberes e certas formas de verdade podem emergir em uma época. Então, é só importante você ter isso muito claro na sua cabeça. A expressão, ela é nossa, mas o problema que ela nomeia, essa é do Foucault. E eu também vou fazer isso de forma mais direta, não porque isso seja simples, não é, mas porque como a gente já construiu as bases disso antes, a gente já falou sobre esse ponto em outros vídeos, agora o objetivo aqui ele é muito mais o de ajustar com precisão para poder fechar a compreensão nessa última camada. Então pode parecer em alguns momentos que eu estou retomando pontos que já apareceram, mas isso é intencional. Como eu já expliquei para vocês, é o jeito que eu escolho fazer, olhar a questão por diversos ângulos. Porque veja, o modo como Foucault constrói esse tipo de análise não é linear, ele é cumulativo. Aí a gente vai voltando aos mesmos elementos, mas cada vez que a gente volta escamoteando o nível da pergunta. E é esse movimento que faz esse nível da análise aparecer com mais clareza. Bom, esse é o meu jeito de trabalhar. Como já diria Rigo Barnabé, você pode gostar e não achar bom. Você pode achar bom e não gostar. Você gosta ou não gosta? Então, assim, um outro ponto importante também, quando a gente fala aqui em condições de possibilidade, não se trata de algo fixo ou universal. Eu estou falando de algo histórico, que muda de época para época. Beleza, então agora o foco é exatamente esse. Entender o que muda quando a gente sai da episteme e entra nesse nível mais fundamental da análise, que diz respeito às condições sobre as quais algo pode ou não pode emergir como saber. Jung em Pauta. Então bora lá, gente. E aqui eu vou começar de um outro jeito, porque se eu simplesmente definir condições de possibilidade, ou seja, começar definindo isso, também vai parecer que é a mesma coisa que ordem e episteme. Então, vamos construir isso daqui bem com calma, passo a passo. Vamos lá, imagina o seguinte, você entra numa biblioteca, primeiro nível, o que você vê? Os livros eles estão todos organizados por áreas. Biologia, linguística, economia, e dentro disso, por categorias, autores, temas. Isso daqui é a ordem, é o modo como o conhecimento aparece organizado. Ou seja, bateu o olho, você consegue descrever isso diretamente. Agora a segunda pergunta, por que esses livros estão organizados assim, e não de outro jeito? Por que biologia é uma área separada? Por que linguagem é tratada como objeto específico? E por que certas distinções fazem sentido? Aqui você já não está mais descrevendo o que você vê. Você está tentando entender o princípio que organiza aquilo. Isso é episteme. É o que faz com que, em uma época, essa forma de organizar o conhecimento ela pareça lógica, evidente. Agora vem o terceiro nível. E aqui está o X da questão. A pergunta seguinte. O que teve que acontecer, historicamente, para que essa biblioteca ela pudesse ser organizada desse jeito? Ou então, ainda mais fundo, o que teve que acontecer para que esses livros eles pudessem sequer existir como biologia, como linguagem, como economia? Porque veja, não é só uma questão de organizar livros de um jeito ou de outro. É que para existir uma prateleira chamada biologia, alguém precisou antes reconhecer vida como objeto específico de conhecimento. Entendeu? Se isso não acontece, não tem nem livro, nem prateleira e nem muito menos organização possível. Então, nesse mesmo exemplo,
A ordem, ela é a disposição dos livros na estante. A episteme, ela é o critério que define por que eles, os livros, estão organizados assim. E as condições de possibilidade são aquilo que tornou possível que esses próprios livros existissem como esse tipo de livro. Ou seja, não organizam a estante, não definem o critério da organização, mas elas definem o que pode entrar na biblioteca. E, principalmente, o que nem chega a virar livro. E é exatamente isso que o Foucault quer mostrar pra gente. Então vamos lá, de novo. As condições de possibilidade são aquilo que define o que pode existir como objeto de saber, o que pode ser formulado como problema e o que pode ser reconhecido como verdade. E isso vem antes de qualquer teoria, antes de qualquer escolha, antes até do próprio sujeito que conhece. Por isso, não adianta a gente perguntar, essa teoria ela é verdadeira ou ela é falsa? A pergunta do Foucault ela é muito mais como foi possível que isso aparecesse como teoria. E, ao mesmo tempo, o que ficou impossível de pensar aqui. Porque toda vez que um campo de saber se abre, outros se fecham. Então, resumindo a ladainha de forma precisa, a ordem é o que você vê organizado. A episteme é o que torna essa organização coerente. E as condições de possibilidade são o que torna possível que algo sequer exista para ser organizado. E sem isso, não existe nem ordem e nem episteme. Existe apenas o impensável. Bom, então agora a gente entra na reta final do nosso vídeo. E ao mesmo tempo, no último ponto que fecha toda a linha de análise que a gente construiu até aqui na playlist. E esse ponto, ele passa por uma leitura que o Foucault fez de uma obra literária muito importante, o Dom Quixote, escrito por Miguel de Cervantes no início do século XVII. Então, assim, o que interessa aqui pra gente não é o conteúdo da obra em si, mas o tipo de leitura que ela torna possível, que é o que o Foucault está mostrando pra gente através dela. Então, só para situar vocês, eu vou fazer um resumo bem rápido dessa história, mas só passando pelos pontos que realmente interessam para a análise do Foucault. Então veja, o Dom Quixote, ele é a história de um homem que ele lê tantos romances de cavalaria que ele passa a interpretar o mundo como se ele ainda estivesse dentro desse universo. Ele olha para um moinho de vento, por exemplo, e ele lê aquilo como se aquilo fosse um gigante. Ele encontra uma hospedaria e interpreta aquilo como se aquilo fosse um castelo. Ele atribui às pessoas papéis que pertencem a outro tipo de narrativa. Ou seja, o que está acontecendo ali na economia da história não é simplesmente um delírio no sentido psicológico. O que está em questão ali é uma forma de relação com o mundo. E é exatamente isso que interessa para o Foucault. Porque para entender o que ele está propondo aqui, a gente precisa lembrar o que a gente discutiu em episódios anteriores a respeito de um ponto central da análise que ele fez em As Palavras e as Coisas, na chamada época clássica, ou seja, antes do século XVII, onde o conhecimento ele se organizava em grande parte a partir da semelhança. Então veja, como foi visto, as coisas elas eram conhecidas por analogia, por correspondência, por similitude. O mundo ali ele era lido como um sistema de relações entre coisas que se refletem umas nas outras. Agora, o que a história do Dom Quixote mostra é o momento em que esse modelo ele entra em crise. Só que assim, não é que a semelhança desaparece. Lembra do que a gente discutiu? Ela continua operando. Então assim, o Dom Quixote ele entende o mundo por semelhança. E no que isso implica? Isso implica no fato de que ele vê uma coisa e interpreta essa coisa como sendo outra parecida.
Então, o ponto é que esse modo de leitura ele já não funciona mais como critério de verdade naquele momento. E, por isso, o que para ele faz todo sentido agora passa a ser visto como um erro. Quer dizer, ele vê uma camponesa comum e ele reconhece ela como uma dama nobre. Ele pega uma bacia de barbeiro e ele interpreta aquilo como um elmo de cavalheiro. Ou seja, ele continua lendo o mundo por semelhanças. Mas essa leitura ela já não é mais reconhecida como verdadeira. E é aqui que está a questão. Porque no mundo em que o Dom Quixote vive, ele já está em formação outro regime de saber. Um regime em que o conhecimento ele não se organiza mais pela semelhança, mas por critérios como distinção, classificação, representação. Então, o que acontece com ele? Ele continua operando com um modo de leitura do mundo que já não é mais reconhecido como válido. E é por isso que ele aparece como um louco. Mas essa loucura aqui, ela tem um sentido muito específico. Ela não é simplesmente um problema individual. Ela é o efeito de um descompasso histórico entre uma forma de conhecer e as condições históricas que já não sustentam mais essa forma. E é exatamente isso que torna o Dom Quixote tão importante na análise do Foucault. Porque aqui ele não é apenas um personagem. Ele também funciona como um ponto de visibilidade de uma ruptura. Nele, a gente consegue ver, quase que em funcionamento, a passagem de um modo de organizar o saber para outro. A semelhança ainda está lá, mas já não garante mais o verdadeiro. E no lugar dela, começa a se formar outro tipo de relação entre as palavras e as coisas. E é isso que fecha a linha que a gente construiu ao longo dos vídeos e da playlist inteira. A gente começou olhando para a ordem, ou seja, para como o saber aparece organizado. Depois a gente passou pela episteme, entendendo o princípio histórico que torna essa organização possível. E por fim, a gente chegou nesse nível mais profundo, que diz respeito às condições sobre as quais algo pode emergir como saber em uma época. O Dom Quixote, ele aparece exatamente nesse ponto de virada, como um momento em que uma forma de conhecer ainda existe, mas que já não encontra mais o mundo que a sustentava. E é por isso que essa obra ela não é só literatura no contexto da análise do Foucault. Ela é um documento privilegiado de uma transformação histórica do saber. E é com isso que a gente fecha essa sequência de análise. E agora, para fechar essa playlist, eu ainda quero acrescentar uma última coisa aqui, que ajuda a entender até o próprio título do livro do Foucault, As Palavras e as Coisas. Então veja, esse título ele aponta diretamente para o problema central, que permeia toda a análise. E outra, esse problema ele já aparece de forma muito clara, já logo no início do livro, a partir dali de um exemplo bastante específico. Ou seja, o Foucault ele menciona um texto do Jorge Luis Borges, um escritor que, como eu já expliquei lá no primeiro vídeo, trabalha muito com construções literárias que tensionam a nossa forma de pensar. Quer dizer, nesse texto, o Borges ele apresenta uma suposta enciclopédia chinesa que classifica os animais de uma forma completamente estranha. Por exemplo, animais que pertencem ao imperador, animais embalsamados, animais que acabaram de quebrar o vaso, animais que de longe parecem moscas. Agora um ponto importante, esse texto do Borges ele não é uma descrição histórica literária. Ele funciona como um dispositivo literário, quase ficcional, construído justamente para produzir esse efeito de estranhamento. Ou seja, o objetivo não é mostrar uma classificação real, mas colocar a gente diante de algo que desafie completamente o nosso modo de organizar o mundo. E é exatamente essa experiência que interessa para o Foucault, porque diante dessa lista, o que aparece não é só estranhamento,
O que aparece é o limite do nosso próprio modo de organizar o saber. A gente não consegue pensar essa classificação como válida, não é porque ela seja simplesmente errada, mas porque ela não cabe dentro das condições que tornam possível para a gente ordenar as coisas. E aqui dá para deixar isso ainda mais concreto. Veja, quando a gente classifica animais hoje, a gente espera critérios relativamente estáveis. Espécie, gênero, características biológicas, funções. Ou seja, existe um princípio de organização que permite que os elementos sejam comparáveis entre si. No texto do Borges, isso não existe. E por que não existe? Não existe porque os critérios eles mudam o tempo todo. Não são do mesmo tipo, não pertencem ao mesmo nível. E por isso a classificação se torna para a gente impraticável. E é também exatamente aqui que o título do livro ganha mais sentido. As palavras, ou seja, as formas de nomear, descrever, enunciar, e as coisas, aquilo que é tomado como objeto, como realidade, como algo que pode ser conhecido. Mas o problema do Foucault, ele não é simplesmente saber como as palavras correspondem às coisas. O problema dele é saber como, em diferentes épocas, se estabelece um regime de representação que torna possível relacionar palavras e coisas de um determinado jeito. Ou seja, como é que aquilo que se diz pode ser reconhecido como descrição válida daquilo que existe. Porque a gente mesmo cansou de ver. Essa relação ela não é fixa, ela não é natural. Ela muda historicamente. E é aí que está o pulo do gato. Porque é isso que a análise arqueológica tenta mostrar. Não o significado das palavras em si, mas as condições históricas que tornam possível que certas formas de enunciação se refiram às coisas e sejam aceitas como verdadeiras. Então, quando a gente volta para tudo que foi visto, ordem, episteme, condições de possibilidade, a ruptura em Don Quixote, o que está em questão, no fundo, é sempre esse mesmo ponto. Sob quais condições algo pode ser dito sobre o mundo e contar como verdadeiro. E ao mesmo tempo, o que fica fora desse campo, o que não pode ser dito, e não porque é falso, mas porque sequer pode ser formulado. E é por isso que o livro se chama As Palavras e as Coisas, porque o que está sendo analisado ali é justamente a forma histórica dessa relação. Agora me acompanha aqui num raciocínio, porque veja, como a gente acabou de ver e como a gente também já viu quando a gente analisou a mudança na forma de organizar o saber, lá na passagem da semelhança para representação, o que conta como conhecimento não é fixo, ou seja, isso muda historicamente. Então assim, aquilo que no momento parece óbvio, evidente, verdadeiro, em outro momento simplesmente deixa de fazer sentido como conhecimento. E se é assim, então aquilo que ocupa o centro desse saber também não é estável. É aqui que o Foucault força o problema até ele mostrar que essa conta não fecha. Porque veja, ele vai dizer que o homem, tal como aparece nas ciências humanas, como aquele que conhece, que interpreta, que produz saber sobre si e sobre o mundo, ele não é um dado natural. Ele não está lá desde sempre, esperando ser descoberto. Ele surge em um momento específico, quando o próprio saber ele passa a se organizar de um certo modo. Por exemplo, quando se torna possível tratar o homem como objeto de estudo, na biologia, na economia, na linguística, quando ele passa a ser analisado, classificado, descrito como algo que pode ser conhecido. Isso não existia sempre dessa forma. Isso é um efeito de reorganização do saber.
E justamente por esse fator, isso não está garantido que continue sendo sempre assim. Tanto é que o próprio Foucault ele leva isso até o limite. Porque veja, ele vai dizer o seguinte: se aquilo que a gente chama de homem surge nessas condições, então nada garante que ele permaneça. E é aí que aparece aquela imagem famosa que ele usa como metáfora no final do livro, As Palavras e as Coisas. A ideia de um rosto desenhado na areia, na beira do mar. Ou seja, algo que está ali, visível, reconhecível, mas que depende completamente das condições que o sustentam. E basta apenas que a maré mude para que ele também desapareça. E ele não some por ser destruído, ele some porque perde o que o sustentava. Porque aquilo que tornava ele possível deixou de existir. Tá, mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Então veja, se o homem ele não é um dado natural, se ele surge dentro de certas condições históricas do saber, então a gente precisa entender que essa forma de pensar, ela não é a única possível. Porque mesmo depois dessas transformações que a gente descreveu aqui, ainda se mantém de forma muito forte uma ideia. A ideia de que o homem continua sendo o ponto de partida do conhecimento. Quer dizer, ainda se pressupõe que existe um sujeito, uma consciência, que é quem dá sentido às coisas, que interpreta o mundo, que age, que escolhe. E é nesse horizonte que aparecem autores como Sartre. Porque assim, mesmo fazendo uma crítica profunda à tradição anterior, o existencialismo ele ainda preserva esse núcleo, o homem como fundamento. É o homem que projeta sentido, é ele que se define nas suas escolhas. É o homem que, no limite, responde pelo mundo que aparece. Então, percebe a questão? Mesmo com a crítica, o lugar central continua ocupado. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando o Foucault ele coloca isso em perspectiva, ele não está só propondo uma ideia nova. Ele está atingindo a própria base onde esse pensamento se estrutura. Porque se você diz que o homem é quem dá sentido ao mundo, mas ao mesmo tempo esse próprio homem ele só aparece dentro de certas condições históricas, então tem uma tensão aqui que não se resolve. Porque uma dessas coisas precisa ceder. Ou o homem é fundamento, e então ele não pode depender dessas condições, ou ele depende delas, e então ele não pode mais funcionar como origem. As duas posições elas não ficam de pé ao mesmo tempo. E é por isso que essa discussão incomoda tanta gente. Porque, no limite, o que o Foucault faz é retirar do homem esse lugar de segurança. Ele tira a ideia de que existe um ponto fixo, a partir do qual tudo pode ser compreendido. E isso tem um efeito devastador, porque se você está dentro da tradição existencialista, isso soa como uma perda. Porque o homem, consequentemente, deixa de ser aquilo que garante sentido. E aí ele começa a ser algo que também precisa ser explicado. Porque se você leva a sério o que o Foucault está dizendo, você não consegue mais sustentar a ideia de que o sujeito é o ponto de partida. E isso bate de frente com o existencialismo. Porque ali, no fim das contas, ainda é o homem quem garante o sentido do que aparece. Só que aqui isso não fecha. Ou o sujeito vem primeiro, ou ele é produzido dentro de um certo modo de saber. As duas coisas, elas não funcionam juntas. Bom, gente, é isso. Quero agradecer de verdade a todo mundo que acompanhou essa playlist até aqui. Quem viu os 3 vídeos, quem teve a paciência de seguir o raciocínio, de ir junto nesse percurso. Porque não é um conteúdo leve. E o fato de você ter ficado até o final já diz bastante. A ideia aqui, ela nunca é de esgotar o pensamento do autor, até porque isso seria impossível, mas abrir um caminho, dar instrumentos para você conseguir se situar melhor dentro da obra dele.
E com certeza a gente ainda volta nesse autor outras vezes para trabalhar outros pontos, outras questões, porque como ficou claro ao longo desses encontros, ele é fundamental para quem quer pensar com mais seriedade. Então, de verdade, obrigado por acompanhar até aqui. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta. Isso ajuda a fortalecer o canal e a gente a chegar nos números que a plataforma exige para liberar a área de membros. A ideia, mais para frente, é conseguir levar para lá conteúdos mais profundos, cursos, materiais, coisas que permitam uma troca ainda mais direta. Então, se você quiser fazer parte disso, já se inscreve, acompanha e a gente continua. Valeu e até a próxima. Jung em Pauta. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita.